Olá, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, sobretudo, e estejam motivados para essa aula. Então, eu peço que você se empenhe, se dedique nos estudos, sobretudo nessa aula, assista a videoaula até o final e, como vocês sabem, né, sempre é uma alegria, um prazer, uma honra, uma satisfação ter vocês nesse momento na nossa aula. Então, disposição, coragem, vigor e entusiasmo. Eu sou o professor Denilson e quero realmente fazer dessa aula um aprendizado, tá bom? Um aprendizado para vocês. Depois de uma semana é sempre bom nós estarmos de volta com os nossos conteúdos, tá? E como sempre digo para vocês e peço novamente, coragem, entusiasmo, confie no seu potencial, confie em você mesmo, pois você é uma pessoa capaz. Também confie na graça, na presença de Deus na sua vida, né? Deus é a nossa força maior, Ele nos direciona, Ele nos dá força, nos dá coragem, nos protege. Portanto, tenha fé, tenha esperança em Deus e acredite que Ele é uma presença constante na sua vida. Então, sinta a presença de Deus na sua vida, nas suas atividades, nos seus trabalhos, porque Deus, se você acreditar, se você confiar, Ele de fato vai fazer a diferença na sua vida. Então, coragem, entusiasmo, assista a aula até o final. E peço a você, meu caro aluno, minha cara aluna, você que ainda não veio para a aula presencial, eu faço o convite de uma forma muito pessoal. Então, se você estar bem, sua família estar bem, está tudo em paz com vocês em relação à saúde, então você está sendo convidado a vir para a aula presencial. Estamos abertos, disponíveis para lhe acolher e acolher de uma forma muito carinhosa. Você está fazendo falta aqui na escola, certo, alunos? Então, empenho, dedicação, força. A gente sabe que tem os desafios da vida, do dia a dia, mas entenda que você é capaz de superar todas as dificuldades, tá? Porque você é uma pessoa capacitada, você é uma pessoa capaz e você tem Deus, tem Jesus Cristo na sua vida. Então você tem tudo para superar as dificuldades, os problemas e focar nos estudos, focar nas atividades, focar nas tarefas. E dessa forma, tenho certeza que você vai ter muito sucesso, certo? Então, como eu sempre digo, né, conta com o professor aqui, eu conto com você, com o seu empenho, e dessa forma nós vamos crescer juntos, certo? E no final, a alegria vai ser para todos, o resultado vai ser muito positivo. Então, agora acompanhe essa aula e, como eu sempre digo, né, depois você pode interagir com o professor, certo, alunos? Então, vamos à nossa aula de hoje. Assunto: globalização, cultura e conflitos no mundo contemporâneo. Página 20 a 22. Então, alunos, por gentileza, por favor, acompanhe aí essa aula, esse conteúdo aí com o material de vocês em mãos, para também destacar alguns pontos importantes. E como vocês bem sabem, né, a gente sempre faz a revisão da última aula. Então, vamos lá. O nosso assunto da última aula tá aí: opções entre liberdade de comércio ou protecionismo e blocos de formação de blocos econômicos, tá? Acompanhe aí na página 18 a 20. Então a gente vai ver alguns detalhes, né, sobre o que consiste liberdade, alguns termos importantes que nos ajudam a compreender muito bem o assunto. Então, em relação à liberdade de comércio, os países de um determinado bloco firmam acordos comerciais entre si. Então é como se fossem regras, né? Os países formam blocos, né?
bloco de 5, 6 países para determinar algumas regras, algum procedimento em relação ao comércio. Então tá aí, afirmam acordos, regras, né? Então dessa forma que de fato funciona. Os produtos e serviços comercializados não possuem taxas específicas e burocracias comuns de comercialização entre países diferentes. Os preços dos produtos e serviços são acessíveis para os nativos estrangeiros. Então, tá aí algumas regras importantes em relação ao à liberdade de comércio. Outro detalhe importante, o que são barreiras alfandegárias, né? Isso daí é um dado importante para a gente entender bem. Barreira comercial, ou também chamada de barreira alfandegária, pode ser entendida como qualquer lei, regulamento, político, medida, norma ou prática governamental que, que impõe restrições ao comércio exterior. Então, um detalhe importante, tá, gente? Impõe restrições ao comércio exterior. Só um detalhe, às vezes a gente compra, só um exemplo, o Brasil consome muito produto dos Estados Unidos, tá? Só que existe limites, não pode o Brasil comprar consumir só produto dos Estados Unidos. Por quê? Porque senão vai desvalorizar o seu próprio produto, os produtos que o Brasil faz, que produz aqui mesmo, né, para ser vendido e comercializado aqui. Então, por isso que precisa ter restrições e as barreiras alfandegárias é mais um elemento que vem colocar algumas regras, algumas restrições. Barreiras alfandegárias, também chamadas de barreiras comerciais, são leis, regulamentos, políticas, né? e práticas de um país, que um país estabelece, determinando exigências e critérios para a entrada de produtos de outros países no seu mercado. Então, por exemplo, o Brasil vai querer comercializar produto da, da Argentina, então precisa ter alguns procedimentos e tudo mais. A grande vantagem das barreiras comerciais é que ela possibilita proteger o mercado nacional. Então tá aí aquilo que eu falei para você, possibilita proteger o mercado nacional, para fazer com que os produtos do mercado nacional sejam de fato consumido, senão não vai consumir e vai gerar emprego para as empresas. Por outro lado, protege os produtores da concorrência das mercadorias importadas. Por outro, protege os consumidores de produtos de baixa qualidade, que pode até mesmo ser perigoso para o consumo. Então tá aí um detalhe importante. Protecionismo, sistema de proteção da indústria ou do comércio de um país, caracterizado em leis que proíbem ou inibem a importação de determinados produtos. Qual o objetivo do protecionismo? Então acompanha aí. Protecionismo é uma doutrina, uma teoria que prega um conjunto de medidas a serem tomadas no sentido de favorecer as atividades econômicas internas, reduzindo e dificultando ao máximo a importação de produtos e a concorrência estrangeira. Tal teoria é utilizada por praticamente todos os países em maior ou menor grau. Então tá aí detalhes importantes, né, alunos? O que exige o protecionismo? Exemplo: existem diferentes formas de estabelecer o que é protecionismo. Exemplo, né? Só um exemplo. Existem diferentes formas de estabelecer um, um protecionismo comercial. A mais comum, como foi visto, é de taxar as importações de forma que estes produtos estrangeiros se tornem caros, por exemplo. O governo pode definir que sejam importados apenas 1.000 carros de uma marca estrangeira. Então, só um exemplo aí. O protecionismo é uma prática quase tão antiga quanto o intercâmbio comercial entre países.
o que tem variado ao longo do tempo são a natureza das restrições. Então, como a gente bem sabe, né, em relação às regras, as leis estão sempre em mudança. O alcance e a profundidade das medidas e os produtos ou setores atingidos. Blocos econômicos é a associação de vários países a fim de formar um mercado regional comum através de facilidades tarifárias entre os membros. Estas associações podem ser de vários tipos, como a União Aduaneira, quando há redução ou eliminação de impostos. O que são blocos econômicos? Mais uma definição. Um bloco econômico pode ser considerado como um grande grupo de países que visam aumentar as trocas comerciais regionais, expandindo seus dados econômicos, como o PIB, empregos multinacionais no país, poder de compra da população, entre outros. Então, tá aí tudo para facilitar o poder de compra das pessoas. Ok, alunos? Então, tá aí uma pequena revisão. Espero que você esteja realmente compreendendo, acompanhando. E vamos para o assunto da aula de hoje: globalização, cultura e conflitos no mundo contemporâneo. Página 20 a 22. Então, a gente já começa, né, com algumas perguntas, fazendo aí a definição de alguns termos importantes. Qual a relação entre globalização e cultura? Com a globalização, ampliaram-se as facilidades de comunicação e, consequentemente, a transmissão de valores culturais. De fato, isso é verdade, turma. A globalização realmente ela veio para transformar o estilo de vida das pessoas e transformar o estilo de vida das pessoas em todas as suas dimensões, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista da comunicação, dos valores, etc. Então, realmente foi com a globalização teve assim uma mudança de comportamento das pessoas de forma assim muito visível, né? Muito visível. Então, sobretudo com os meios de comunicação e tudo mais, isso a gente constata essa globalização no nosso dia a dia, né? Você tá aí na sua casa, você pode ter o mundo à sua frente ali, você com o celular, com a internet, no seu computador, você pode viajar, entre aspas, por todo mundo, né? Você tem contato com todas as pessoas, informações e tudo mais. Isso é de fato globalização. Assim, observa-se que as diferentes culturas e os diferentes costumes podem se interagir sem a necessidade de uma interação territorial. Então, como eu já falei para você, né? A gente com os meios de comunicação, a gente tem a possibilidade de interagir com todos os tipos de cultura, todas as formas de economia, etc. Qual a definição, qual a definição globalização cultura? O processo de globalização permitiu a rápida conexão entre as diferentes localidades, né, do planeta. De fato, isso é verdade também, mesmo as mais distantes entre si. De certo modo, isso interferiu e dinamizou também a proliferação das tradições e tendências cotidianas dos diferentes lugares, naquilo que ficou conhecido como globalização cultural. Então foi uma mudança de comportamento, uma mudança de visão de mundo, mudança de cultura mesmo, né? Mudança de cultura. A globalização realmente veio para transformar tudo ao nosso redor, mas pensar dessa forma. É possível assistir a um filme comercial e comprar as mesmas marcas de produto em diferentes partes do mundo. Então, tá aí tudo que a globalização nos propõe, né? Tudo aquilo que ela trouxe de bom para facilitar a vida
a vida das pessoas. Qual é a relação entre comunicação e cultura? O relacionamento entre cultura e comunicação é de mútua dependência, é de mútua dependência em uma organização, ou seja, ambos acontecem influenciados, influenciados um pelo outro, considerando a diversidade cultural aí presente. A cultura pode variar de acordo com a sociedade em que se está inserido, os valores e crenças. Então, de fato, é isso mesmo, né? De acordo com a cultura, ela é o modo, costume, a crença, visão de mundo de um povo, tá? E um detalhe importante, com a globalização, esses elementos que fazem parte da cultura, a tradição, o costume, o hábito, tudo isso pode ser alterado pela globalização, porque é influenciado por elementos de outras culturas. Vamos lá, avançando. Quais são as identidades culturais? A identidade cultural é um conceito das áreas da sociologia e antropologia que indica a cultura em que o indivíduo está inserido, tá? E com identidade cultural, de fato, é isso. Que indica o jeito, o modo de ser, onde o indivíduo está inserido, sua tradição, suas crenças e tudo mais. Além disso, determinados fatores de identidade são decisivos para que um grupo faça parte de tal cultura. Por exemplo, a história, o local, a etnia, o idioma, a crença e a crença religiosa. Então, tudo isso são elementos que fazem parte da identidade cultural de um povo, tá? Se eu perguntar para você qual é a tua identidade cultural, você já está em condições já está em condições de responder. Passa pelas culturas próprias do Brasil, depois a cultura da nossa região, pela tradição, pelos costumes, pelos hábitos e tudo mais. Identidade cultural, certo, alunos? Vamos lá. A cultura global também é conhecida como imperialismo cultural. Na atual conjuntura moderna, a globalização é considerada um processo em que ocorre a interação e integração. Um detalhe importante. A cultura global pensa na palavra interação e integração entre os países do globo terrestre, tá? Ao mesmo tempo que tem uma interação, há uma integração de culturas, tá? Você, por exemplo, conhece uma pessoa de outro país, tá? Você está interagindo com ele ali, tá? Contato, da conversa no diálogo e tudo mais. Nessa interação vai haver uma integração. Você vai, de certa forma, ser influenciado pela tradição, pelos costumes, tá? Dessa pessoa, e ela também vai ser influenciada, vai ser como é que eu posso afetada, vamos pensar assim, pela sua tradição, pelo seu modo de ser. Por isso que tem essa integração, tá? De elementos culturais. Esta interação ocorre nos seguintes campos: política, econômico e social. E, enfim, em todos os campos da vida humana, né? Então, veja aí que envolve todas as dimensões da vida. O que é hibridização? Em termos simples, a cultura híbrida é compreendida como um fenômeno em que as pessoas trocam experiências culturais, tá? As pessoas trocam experiências culturais, é nesse sentido. É só fundamentando a ideia anterior de interação e integração, ou seja, há um intercâmbio de hábitos, costumes, gerando uma nova cultura. De fato é isso mesmo, né? Gerando uma nova cultura, tá? De culturas diferentes que interagem e se integram
a partir dessa relação nasce uma nova cultura. Muito bom, né? Muito bom, alunos. Acho que são ideias fáceis de compreender. No mundo globalizado, predomina a forma de rejeição à cultura, à diferença cultural. Infelizmente tem isso, né? Não é só coisa boa, né? Não são só coisas positivas, mas também tem os detalhes negativos. No mundo globalizado, predomina forma de rejeição à diferença cultural. São exemplos dessas diferenças, né? A xenofobia, tá? A aversão ao estranho, o etnocentrismo e a formação de estereótipos sociais. Estes alimentam muitos conflitos localizados em diversas partes do mundo contemporâneo. Então, vou enfatizar aqui só a questão do etnocentrismo. É um grupo, uma cultura se considerar superior às outras culturas. Um detalhe importante que eu já frisei para vocês: não existe cultura pessoal, não existe cultura superior e inferior. Cultura, é comportamento, é visão de mundo, é crença, é hábito, é costume. Então, não há cultura superior nem inferior. Porém, o etnocentrismo ele é um perigo, porque ele exalta uma cultura, coloca uma cultura como melhor que as outras culturas e se acha no direito de eliminar aí as outras culturas que eles consideram inferior, tá? Aí vem toda a consequência, todas as consequências desse tipo de pensamento, dessa forma de pensar a, a, as diferenças. Detalhe importante, nós temos uma diversidade cultural, então todas as culturas são diferentes uma da outra. Então, o etnocentrismo, ele gera conflito, gera violência, gera exclusão, tá? E com o etnocentrismo vem todas as outras formas de conflito e de exclusão social. Então, tá aí, alunos. Espero que vocês de fato estejam entendido, compreendido bem essa aula. São assuntos, tá, fáceis de compreender, de entender, sobretudo quando se trata de globalização, porque é o nosso dia a dia, estamos inseridos num mundo globalizado, né? E com a globalização tem tudo aquilo que de bom, tudo que ela nos propõe de positivo que nos ajuda no nosso dia a dia, mas a gente precisa entender também que tem os conflitos, tá? Tem as rejeições, tem os preconceitos, uma cultura, um país querendo ser melhor que o outro, e tudo isso gera os conflitos sociais que a gente bem conhece, tá? Importante a gente entender, né, quando se trata de cultura, acredito que é um termo para a gente compreender, até porque serve para a nossa convivência, para o nosso dia a dia, serve para a nossa vida, para o nosso estilo de vida. Entender que em todos os países, em todas as regiões, em todas as sociedades, né, a gente está falando de sociologia, a gente fala de sociedade, existe existe cultura. E cada cultura, cada povo, cada sociedade precisa ser compreendida. Esse é o papel de fato da sociologia, compreender como o ser humano, a sociedade se comportam e como de fato são. Compreender que cada sociedade tem cultura, costumes, hábitos, crenças, valores, tá? E a partir do momento que a gente compreende, a gente respeita mais, tá? Se a gente não compreende, não exerce a questão da alteridade, tá? Compreender, entender o diferente, se a gente não faz esse esforço, a gente pode facilmente ser preconceituoso e ter atitudes negativas como o racismo, o preconceito e tudo mais. Certo, alunos? Então, fico por aqui. Obrigado pela atenção. Faço aí as atividades da página 21 e até a próxima aula, se Deus quiser também, irei enviar para vocês o exercício em PDF. Por favor,
façam com tranquilidade essas atividades e enviem fotos para mim, certo, alunos? Então, um grande abraço, até a próxima aula, se Deus quiser. Fique com Deus e se cuidem.